graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Nós estamos iniciando o nosso culto público ao Senhor, culto de louvor e adoração ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nesse momento vamos abrir a palavra em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 33. Os Romanos. Esse é o momento de nós acalmarmos o nosso coração, deixar que Deus fale conosco, que a própria palavra de Deus possa penetrar o nosso coração nessa leitura. Vamos ficar de pé? Romanos 11, versículos 33 ao 36. Leiamos todos juntos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos repetir o versículo 36? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Santo Deus e eterno Pai, rogamos ao teu nome, suplicamos a tua glória, Senhor, sobre nós. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ó querido Deus, que tudo que for feito aqui neste culto, Senhor, seja para a honra e para a glória do seu santo nome, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos, amém? Que bom que você não se sentou, fica um pouquinho mais de tempo em pé. Nós vamos ter o privilégio de louvar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao nosso Deus, ao nosso Pai. É bom te ver, é bom ter você aqui na casa do Senhor, é bom estarmos em família, é bom sermos família através de Jesus. E nós vamos declarar ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, a majestade, a adoração, ao Rei eterno, ao Rei das nossas vidas. Por isso nós adoramos a Ti, Jesus. Então você se alegre aí no seu coração, porque você é salvo, porque você é remido, porque você tem uma vida eterna com Jesus. Então vamos louvar ao único. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal,
mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos louvar? Ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a mais uma Ti. vez adoramos? Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Nós Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor Deus e Pai, é bom estarmos, Senhor Deus, na Tua casa. E nós declaramos, Senhor, que nós consagramos o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, o que somos, o que viermos a ser, nós consagramos a Ti. É bom, Senhor, estar entre irmãos, é bom estar entre família. Obrigada, Senhor, porque nós somos feitos família através do Teu Filho Jesus. Aceita, Senhor Deus, humildemente o nosso louvor, a gratidão do nosso coração. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício por nós e obrigada pela vida eterna. Louvado e engrandecido seja o Seu nome hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, esse é o momento da nossa contrição, o momento em que nós reconhecemos que somos pecadores,
reconhecemos que temos pecado contra Deus constantemente e o momento de nós suplicarmos a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão. Eu queria ler com os irmãos um texto que se encontra em Romanos, capítulo 5, vamos ler os versículos de número 6 ao número 11. Assentados mesmo. Romanos, capítulo 5, versículo 6 ao 11. Acompanhe. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Deus prova o seu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A palavra nos fala que nós fomos reconciliados em Cristo. Isso quer dizer que nós éramos inimigos de Deus, amantes da nossa carne, fazíamos aquilo que era a nossa vontade, mas a Bíblia diz com grande graça, o apóstolo Paulo nos diz que Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores, e hoje nós somos e fomos reconciliados nesse amor, e podemos nos achegar com confiança ao seu trono de graça, e suplicar a Ele o perdão pelos nossos pecados. Então, nesse momento, nós teremos um breve período, onde nós estaremos orando de forma silenciosa, e depois eu vou pedir ao irmão Walter Gelson, que vem aqui e quebre o silêncio, com uma oração de gratidão pelos perdão concedidos pelo nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, e também te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, porque, ó Deus, a tua palavra nos relata e nos fala ao coração, Senhor, que o Senhor com grande amor, com graça, nos perdoou. Ó Deus, nós te agradecemos porque não fizemos nada para esse merecimento, para essa salvação, para este amor tão grande, dedicado ali naquela cruz do Calvário. Muito obrigado a Deus, e pedimos e te agradecemos, e pedimos a Deus que o Senhor nos permita a viver cada dia mais a serviço do teu reino,
Ó Deus, e também pedimos e te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos faça cada vez mais servos fiéis a Ti. E muito obrigado por tudo. Nós agradecemos e oramos em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Esta carta que nós lemos, esses dois versos, né? Lemos o capítulo 11 e lemos o capítulo 5. Muitos estudiosos dizem que essa carta aos Romanos seria o Evangelho segundo Paulo, né? Porque ele aborda ali diversos temas que são base para o cristianismo, para a nossa fé. E um dos motivos que ele aborda esses temas, como a justificação pela fé e outros temas, é que ele não conhecia ainda, ele ainda não tinha ido a Roma, não conhecia aqueles irmãos fisicamente. E ele tinha acabado de encerrar a sua terceira viagem missionária e ele desejava ir à Espanha. Mas antes de chegar à Espanha, ele desejava fazer uma parada em Roma e, de certa forma, ali ser auxiliado por aqueles irmãos. Então, por isso que muitos estudiosos dizem que, por isso que ele aborda temas tão triviais e tão básicos para a nossa fé. E eu gostaria de ler com os irmãos, no capítulo 15 dessa carta, os versículos 22 ao 24. Esse é o momento da nossa oferta missionária. Então o apóstolo Paulo, ele desejava ser auxiliado por aqueles irmãos, porque ele pretendia chegarem na Espanha, né? Nós não sabemos se ele de fato chegou, mas esse era o seu plano. Então vamos ler capítulo 15, versículos 22 e 24. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então esse é o período do nosso culto onde nós separamos para a oferta missionária. A nossa igreja tem decidido que todas as ofertas arrecadadas no culto da noite são destinadas para as missões. E nós temos auxiliado 3 famílias no campo missionário. Uma família no Iraque, uma família na Índia e uma família no Mato Grosso do Sul. Então, neste momento, nossos irmãos estarão cantando o hino, o Ministério de Louvor. Os diáconos vão estar passando nesses corredores aqui, nesse aqui e nesse. Você tem aí à sua frente um envelope, você pode colocar a sua doação, não se sinta constrangido, isso é um dever dos membros dessa igreja, mas se você tiver vontade de querer ofertar também, fique à vontade. Nós temos também se você não tiver nenhum dinheiro físico, nós temos nos envelopes um QR Code. Você pode fazer a sua oferta e será destinada de forma automática para as missões. Meus queridos irmãos, nós vamos estar entoando o hino ao Deus Grandioso, número 26. Número 26, ao Deus Grandioso. Senhor meu Deus, quando é maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão.
estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso os bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, louvado e bendito seja o Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por mais este dia, o dia do Senhor. E juntos aqui declaramos, Senhor, grandioso és tu. Senhor, nós reconhecemos que é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem sustentado essa igreja. Obrigado, Deus. Pedimos que o Senhor abençoe cada oferta recolhida aqui nessa noite, que ela se destine verdadeiramente aos missionários, e abençoe, Deus, cada família, Senhor, cada missionário que está pregando o teu evangelho, Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se coloquem em pé mais uma vez. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. E o Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao nosso Senhor. Você está aqui, está na casa de Deus, tem esse privilégio, está respirando, tem ar nos seus pulmões, tem a vida do Senhor em você. Então nós vamos louvar ao Senhor. É alegria quando o povo se reúne para louvar e adorar o nome do Senhor. E nós vamos cantar alguns dos muitos atributos do nosso Deus. Nós vamos declarar: tu és santo, poderoso, e tu és digno de todo o nosso louvor. Esse louvor eu gosto bastante, ele tem um contracanto muito bonito. Os homens iniciam, as mulheres fazem o contracanto. Então vamos louvar e engrandecer aquele que é digno, amém?
Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei para sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és de digno todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei para sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vamos voltar canto, bem bonito? Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, 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 Amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Lá em Lamentações 3, diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele, porém, a minha esperança.
e nós vamos declarar, né, a bondade do nosso Deus. Nós vamos declarar, Senhor, eu te amo. E mesmo antes de você declarar isso, o Senhor já te amava. Desde a fundação do universo, desde a fundação, Ele já te amava, Ele já pensava em você, Ele já sabia o seu nome, já sabia como você seria. Então nós vamos declarar agora, Senhor, eu te amo. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua voz que me guia, obrigada pelos teus livramentos. A tua graça, a tua bondade, elas seguem os filhos de Deus. Isso está na palavra. Então vamos agradecer por isso. A tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Não importa os momentos que eu passo com o Senhor e eu cresço com o Senhor. Então nós vamos declarar a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és fiel em todo tempo, tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Nós vamos declarar que a bondade do Senhor, ela nos segue por todos os momentos da nossa vida. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mais uma vez, a bondade. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego
todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, como é bom cantar louvores a Ti, louvores que engrandecem o Teu nome, louvores que nos fazem lembrar da Tua majestade, do Teu poderio sobre as nossas vidas, da Tua bondade sobre nós. A palavra diz que a Tua misericórdia ela se renova sobre as nossas vidas, e nós sentimos as Tuas misericórdias se renovando sobre as nossas vidas, dia após dia. Senhor, nós declaramos que nós precisamos de Ti, nós declaramos que nós precisamos da Tua ajuda para tirar aquilo que precisa ser retirado do nosso coração, restaurar aquilo que precisa ser restaurado no nosso coração. Então nós pedimos, Espírito Santo, nos ajude, tome a frente, tome as rédeas da nossa vida, Senhor. Nós sabemos que nós podemos confiar em Ti, nós podemos confiar na Tua bondade, nós podemos confiar na Tua palavra. Obrigada por se revelar a nós, pequenos, pecadores, frágeis, mas o Senhor se revelou a nós e nos deu a Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, pelo Teu Filho Jesus, obrigada pela salvação, obrigada, Senhor, pela comunhão, que nós possamos, Senhor, sempre louvar a Ti, com tudo que somos, com o nosso fôlego, com a nossa vida, que o Senhor nos ajude, Senhor, nos diversos momentos da vida, a louvar e a engrandecer o Teu nome, porque a Tua bondade certamente seguirá, Senhor, seguirá a vida dos Teus filhos. Senhor, aceita o nosso louvor, nossa gratidão, a gratidão que vai do nosso coração a Ti. Essa oração que eu te entrego em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, gente. Irmãos, nesse momento, nós estamos caminhando para o momento mais importante do nosso culto, que é o momento em que as Escrituras serão expostas. Gostaria de chamar o pastor Marcelo para estar conosco aqui. Vamos orar por ele, para que o Espírito Santo de Deus possa usar o seu servo com sabedoria e com graça. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, diante de Ti nesta hora, Senhor, suplicamos em favor da vida do Teu filho, Teu pastor, nosso pastor, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a sua vida, que ele possa ser um instrumento, Senhor, para transmitir a Tua palavra, os Teus ensinamentos nessa noite, Senhor. Rogamos que o Teu Espírito Santo possa usar o Teu servo, que vidas possam se converter ao Senhor nessa noite através da Tua palavra, Senhor. Renova os nossos corações, nos confronta, exorta-nos, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é fiel, Senhor, para nos guardar e para nos exercitar, Senhor, na Tua piedade, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14. Nós estamos há alguns meses trabalhando uma série de mensagens baseadas nos milagres de Cristo. E hoje, é claro, não será diferente. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Se você puder, mais uma vez, se colocar de pé. E nós faremos a leitura do verso 22 ao verso 33 e faremos essa leitura de forma alternada. Mateus 14, do verso 22 ao verso 33, leitura alternada. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões.
Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento ele era contrário. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Tomados de medo, gritaram. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Por favor, leia novamente o verso 33, agora comigo. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: amém. Podem se assentar. Todo texto tem o seu contexto anterior. E qual é o contexto anterior desse texto? Jesus, mais uma vez, ele chega à região da Galileia. Como você já sabe, uma grande parte, ou a maior parte da vida de Jesus foi vivida na Galileia. Porque desde a sua infância, ele e sua família pousaram naquela região. E durante seu ministério, várias vezes, Jesus esteve ali. E nesse contexto, Jesus está na Galileia. E é importante notar que quando Jesus chega na Galileia, ele vai na direção da sua cidade natal, Nazaré. E quando chega em Nazaré, ele prega nas sinagogas, mostra o poder de Deus naquele lugar. Mas o texto diz que aquelas pessoas daquela cidade lembraram quem ele era, porque o conhecia, e disseram: não é este filho de Maria e de José? Não são esses e aqueles os irmãos dele? E então, menosprezando, não o receberam. Jesus, então, ao sair daquela cidade, ao dizer que ele, como profeta, não foi recebido na sua casa, ele recebe uma outra notícia triste. A notícia que ele recebe é a notícia da morte ou do assassinato do seu primo João Batista. João Batista, aquele que, mesmo ele declara que Jesus era o Senhor, que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés, João está morto, assassinado pelo rei Herodes. Diante destas duas realidades, a realidade da dor de ser negligenciado pelos seus e com a morte de João Batista, Jesus toma uma decisão, talvez muito mais preocupado com o coração dos seus próprios discípulos. Ele então decide descansar um pouco, decide parar um pouco, chama os seus apóstolos e diz a eles que organizassem um lugar em que eles pudessem estar sozinhos. Marco vai declarar que era um lugar ermo, e então eles preparam, eles pensam no lugar, adentram em um barco e vão para aquela região desértica, à beira do mar da Galileia. Mas ao chegar ali, Jesus, ele tem uma surpresa. Nós não sabemos como, mas de alguma forma, aquela multidão que seguia Jesus, ficou sabendo que ele iria para ali e se anteciparam. Chegaram lá antes de Jesus e os discípulos. E quando Jesus chega ali, a multidão está esperando ao mestre.
carecendo de ouvir a mensagem do Mestre, carecendo de receber do Mestre um afago, uma palavra de ânimo e talvez uma cura. Aqui não é registrado, mas Marcos vai registrar que Jesus, ao ver, ao contemplar aquela multidão, ao olhar para cada um deles, eu imagino Jesus olhando para aquelas pessoas que anteciparam-se para vê-lo, vindo de longe, cansadas, com um semblante abatido. Jesus olha para aquelas pessoas e declara que elas são como ovelhas sem pastores. Ao contemplar aquelas pessoas, ele sente a dor daquela multidão, a dor daqueles que ali estavam, e parecia de fato que eles não estavam sendo cuidados. Agora Jesus, ele diante daquela situação, ele não diz: eu estou cansado agora, eu vim aqui para descansar, fiquem aí que eu vou para outro lugar, que vocês não me encontrem. Ele não deu uma bronca em algum dos seus discípulos que deixou a notícia se espalhar de onde ele estaria. Não, pelo contrário, diante daquela realidade, ele vê, mesmo cansado, a oportunidade de ali conversar, de falar, de ministrar ao coração daquela multidão, e o faz. Ele passa o dia, que era para descansar, alimentando aquela multidão com uma palavra. E o texto afirma que ao final da tarde, era um lugar desértico, você precisa lembrar disso. Os discípulos percebem o avançar das horas e sabiam que aquelas pessoas precisavam voltar para as suas casas. Falam com Jesus. E ali então a perspectiva ou a visão de que aquelas pessoas precisavam ser alimentadas. E então ali Jesus multiplica alguns pães e alguns peixes. E aquela multidão alimentada espiritualmente, mas também alimentada fisicamente, pode retornar às suas casas. É isso que diz o verso 21. E o texto que nós lemos, começando no verso 22, é a sequência desses fatos históricos. E a partir do verso 22, nós vamos perceber inicialmente duas atitudes de Jesus. A primeira atitude de Jesus é compelir os discípulos, é mandar, é ordenar aos discípulos que adentrassem em um barco e atravessassem o mar da Galileia. Os discípulos foram compelidos por Jesus. Jesus olha para eles e diz: olha, vocês vão pegar um barco, atravessar esse mar. Eu não vou agora. Eu ficarei. E depois eu os alcançarei. Mas agora vocês precisam ir. Os discípulos obedecem, os discípulos não pestanejam, os discípulos simplesmente recebem a ordem do mestre e então vão. Mas a segunda atitude de Jesus, ela tem duas partes. A primeira parte da segunda atitude de Jesus é despedir a multidão, aquela multidão. Ele queria ter um tempo a sós com aquelas pessoas e com o seu olhar pastoral, ele ainda dá um tempo precioso àquelas pessoas, despedindo daquelas pessoas. E ao despedir daquelas pessoas, quando talvez a última daquelas pessoas tivesse ido embora, Jesus então sobe a um monte, e ele sobe ao monte sozinho para orar. É isso que diz o verso 23. Jesus sobe ao monte para orar. E nós aprendemos a primeira lição que todo esse texto traz a cada crente nesta noite, a cada um daqueles que estão nesta casa de oração nesta noite. A primeira lição é que a intimidade com o Pai deve preceder o serviço ao Pai. O nosso relacionamento com Deus,
A nossa relação com o Deus da graça, ela precisa vir antes do meu serviço a Ele. O ministério de Jesus é um grande exemplo para cada um de nós. E nos momentos mais cruciais, os momentos mais importantes, os momentos mais delicados, Jesus, então, antes de tomar as suas decisões, Jesus se declara ao Pai. Ele para tudo quanto estava fazendo, tudo quanto pretendia fazer, para orar, para falar com o Deus da graça, com o seu Pai eterno. Da mesma forma, cada cristão deve priorizar o relacionamento pessoal, íntimo com Deus. Deve priorizar a vida de oração. Deve dedicar-se a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Uma vida cristã que quer ser uma vida para a glória do próprio Deus, é uma vida que conhece pessoas que conhecem a Deus, porque tem intimidade com Ele, por meio dos meios de graça, a oração e a leitura da palavra. Se queremos ser bem-sucedidos, se queremos servir a Deus e servir a Ele com alegria, precisamos dedicar tempos de qualidade em oração, conversando, como disse o próprio Senhor Jesus em determinado momento, em meu quarto, em seu quarto, em secreto, porque o nosso Pai que vê a nossa oração em secreto nos responde. Vivemos o tempo da falta de tempo. Estamos como Marta, correndo de um lado para o outro, fazendo muitas coisas, nos preocupando com o futuro, com a nossa família, com o nosso trabalho. Queremos e devemos dar o melhor da nossa caminhada, da nossa jornada, é verdade. Nos preocupamos com muitas coisas. Na igreja não é diferente, temos muitos afazeres, muitos cargos, estamos chegando no final do ano e temos muitas coisas para fazer. As eleições das sociedades internas são agora, no dia 20, e depois nós vamos trabalhar para organizar e reorganizar as nossas fontes ou as nossas frentes de trabalho para o ano de 2025. Mas a forma em que eu adorarei ou eu servirei a Deus na sua casa, ela é reflexo da minha relação íntima e pessoal com Ele, daquilo que eu conheço a respeito dEle, daquilo que eu sei quem Ele é, dos meus momentos particulares com o Senhor em oração. Lutero dizia que nos dias mais difíceis, mais trabalhosos dele, era o dia em que ele dedicava mais tempo de joelhos em oração. Calvino vai dizer que o antídoto para todas as nossas ansiedades é a oração. O cristão que quer de fato, de verdade, ser vitorioso é o cristão que segue os exemplos do Senhor Jesus e se derrama longas horas diante do seu Deus em oração. O verso 23 diz: e despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e em caindo a tarde, lá estava ele só. Mas a sua oração não é apenas na parte da tarde, não é apenas no início do novo dia, porque o dia judaico começa às 18 horas. Termina às 18 horas, não é apenas isso, mas ele passa horas e horas orando ao Deus da graça. Essa é a nossa primeira lição, e talvez uma das mais importantes para as nossas vidas nesse texto. Mas há outras lições que esse texto nos traz.
A segunda lição é que a tempestade é uma realidade universal e democrática. Os dias maus, os dias adversos, a realidade tempestuosa é uma realidade universal, é para todos. Algum tempo atrás eu preguei sobre a cura de um jovem filho de um emissário de um rei. E se você lembrar desta mensagem, eu disse exatamente isto, que a adversidade, o dia mau, a doença, a depressão, os problemas são uma realidade para todos. Novos e senhores, ricos e pobres. Uma realidade para diversas e diversas pessoas. A tempestade chegou na vida daqueles homens ali. Os discípulos, eles, em obediência a Jesus, eles adentram aquele pequeno barco, e o verso 24 diz: entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios, diz João, que eram aproximadamente 30 estádios, e naquela distância, começou a ser açoitado por ondas, porque o vento era contrário. A tempestade chegou sem aviso. O perigo se tornou uma realidade. A realidade do vento contrário, do dia mau. Essa realidade é quando nós recebemos uma notícia, seja uma notícia de uma enfermidade, de um resultado para a nossa própria vida ou para alguém a gente ama, seja uma notícia de um desemprego, seja uma notícia de um falecimento, seja uma notícia que nos traz todos os tipos de tristeza, elas podem chegar sem aviso e podem se alojar em nossas vidas. Mas ao olhar para esse texto, nós percebemos também que estas tempestades são uma realidade universal e também democrática, não apenas para aqueles que não servem a Deus, não apenas para aqueles que não conhecem a Deus, mas as tempestades são uma realidade também para aqueles que conhecem a Deus, que vivem aos pés do Senhor, que receberam a ordem e o chamado de Deus. Os discípulos, eles eram pessoas que foram vocacionados, chamados pessoalmente, diretamente por Jesus, deixaram sua família, deixaram sua casa e seguiam ao Mestre, andavam com Ele. Mas esta realidade, esse status quo, não impediu que aqueles santos homens viessem a viver um dia tempestuoso. E não é diferente para nenhum de nós. Não somos super-heróis. Somos pessoas que, enquanto estivermos aqui, viveremos dias bons, mas também teremos dias de adversidades. No mundo, Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas a palavra de Jesus, que é a mesma palavra de Jesus para esses homens no texto, para quem está vivendo um dia de adversidade, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Aqueles discípulos estão vivendo dias tempestuosos. Entendam que Mateus, ele vai afirmar que Jesus, ele se direciona àqueles homens, se direciona àquelas pessoas, àqueles discípulos, no final da noite. O verso 31 diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Segurem isso, porque depois de uma longa noite, e não foi apenas
10, 20 minutos, 1 hora, mas foram várias horas daqueles discípulos lutando contra a tempestade, as tempestades que estavam diante dele. O verso 25 diz: na 4ª vigília da noite, os judeus dividiam a noite a partir das 18 horas em 4 vigílias de 3 horas. Então, provavelmente, o momento em que Jesus vai até eles é entre 3 e 6 da manhã. Do final da tarde até 3 ou 6 da manhã, entre esse período, aqueles discípulos lutaram contra aquele vento contrário, contra aquela tempestade. E você vai lembrar que esse é o segundo evento em que Jesus se encontra com os seus discípulos em meio a uma tempestade. Porque houve uma outra tempestade e os discípulos estavam no barco e lutavam também contra essa tempestade. Mas sabe qual é a diferença daquela tempestade e dessa tempestade? É porque naquela tempestade Jesus estava naquele barco. Esta tempestade Jesus não está fisicamente presente. Eles não estão vendo Jesus. Imagine no meio daquela tempestade, vindo à mente daqueles homens que já tinham vivido uma outra tempestade, lembrando do meio daquela tempestade do que Jesus fez. Eles olham para o lado, não veem Jesus ao seu lado para poder pedir a ele que acorde, para dizer a eles: não se preocupa com o que está acontecendo, não está preocupado com a nossa morte. Os discípulos não estão vendo Jesus, Jesus não está ali. Longas horas vivendo aquela tempestade, a esperança daqueles homens vem a sucumbir, porque eles acham que Jesus está fazendo qualquer coisa menos atento à realidade em que eles estavam vivendo. Mas isso não é verdade. Isso nos mostra a terceira verdade desse texto. É que Jesus nos vê quando estamos vivenciando dias maus. Os discípulos não podiam vê-lo, mas você vai lembrar que Jesus, ele sobe a um monte, e ali, então, naquele monte, ele se coloca em oração ao Pai. Mas na 4ª vigília, diz o verso 25 da noite, foi Jesus ter com ele andando sobre as águas. Você sabe por que Jesus foi ter com ele? Porque lá, aonde ele estava observando, vendo aquilo que estava acontecendo com os seus servos. Estava observando, estava atento àquilo que estava relacionado àquela tempestade. Porque em Jesus, então, ele não simplesmente, quando viu o começo da tempestade, ele simplesmente não foi ter com eles andando sobre as águas. Esperou passar 1, 2, 3, ou talvez mais de 3 horas, ou bem mais que isso, deixando que aqueles discípulos vivenciassem aqueles medos. Por que Jesus, ele não intervém de imediato? E talvez essa seja uma pergunta que muitos de nós nos façamos. Por que quando eu estou vivendo uma dor? Por que quando eu estou passando pelo vale? Porque quando eu estou vivendo uma realidade que parece sem saída, parece que não vou conseguir superar, por que Jesus, ele não vem e me acode, me tira dessa situação, abre as portas, faz algo por mim de imediato? Porque Jesus, ele vai trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, através desses dias maus, das adversidades.
em meio às adversidades, às nossas lutas, que nós olhamos para dentro de nós e percebemos que somos fracos, frágeis, e somos como aquela poeira que uma hora está próximo, outra hora não, ou como uma flor que de manhã é viçosa, mas à tarde morre. Nós olhamos para dentro do nosso próprio coração e reconhecemos que dependemos tão somente, exclusivamente da graça maravilhosa de Deus, que sem Deus nós nada somos e sem Deus nada podemos fazer. Os discípulos passaram essas horas refletindo sobre a sua própria força, a sua própria aptidão, e somente no momento apropriado, porque Deus é assim. Ele age conforme Ele quer, Ele age na hora que Ele quer, nem antes nem depois. Ele vai ao socorro daqueles discípulos. E ao ir ao socorro daqueles discípulos, Ele socorre-os e livra-os da morte certa. Queridos irmãos, o Senhor Jesus é aquele que nos conhece, que não tira os seus olhos de nós, que não se perde olhando para outras coisas, mas o seu olhar está posto na vida daqueles que Ele mesmo salvou e justificou. E por fim, Ele se levantará e nos livrará das tempestades. Ele, com a sua palavra poderosa, nos acolherá. Mas há algo interessante nesse texto. Jesus vai na direção deles de forma sobrenatural, andando sobre as águas. Nós bem conhecemos esse texto. E enquanto Jesus caminhava e se aproximava, talvez assim no meio de um relâmpago aqueles discípulos olham e percebem que há um vulto no meio daquele mar, andando. E aí a velha natureza, as velhas crendices vêm à tona, porque eles acham que era um fantasma. E para vocês entenderem, a verdade é que eles acharam que era um demônio, porque havia uma crendice que os demônios, eles viviam nos mares. Eles olham e percebem e pensam que é um demônio, e então Jesus, com a sua palavra de autoridade, diz a eles: não temam, sou eu. E é interessante que Jesus não diz o seu nome, diz? Não, Jesus só diz: não temas, sou eu. Mas as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, reconhecem a voz do seu pastor, e aqueles discípulos compreenderam que ali provavelmente fosse Jesus, porque a voz era semelhante. E Pedro, intrépido como sempre, e eu dou crédito a Pedro nesta hora e em outras horas, um homem intrépido que mostra uma fé operosa que vai, Pedro disse: és tu, então manda-me ir até ti. E Jesus diz: então vem. E na mesma hora Pedro corajosamente coloca o seu primeiro pé na água, e então vê que aquela água não o suga, e ele coloca o segundo e começa a andar, e vai resoluto olhando para Jesus, e de repente ele olha para o lado e percebe que aquilo que estava acontecendo não era natural, não era normal, estava numa esfera que era para ele impossível. E então, diante daquela realidade, ele perde o seu foco, a sua fé é abalada, e ele começa a afundar. Talvez você possa olhar e repreender Pedro, dizendo que homem de pequena fé, como Jesus afirma. Talvez você possa olhar e dizer: numa oportunidade dessa eu não andaria, eu correria até o mestre. Mas será mesmo? Será que quando a nossa fé é provada,
Quando nós precisamos de fato e de verdade manter os nossos olhos fixos no Senhor, nós podemos dizer que nós superamos os medos, os traumas, os desejos pecaminosos. Será que o nosso olhar é resoluto para o Senhor? Ou será que nós também não começamos a afundar em nossa fé? E diante dos problemas, sejam eles quais forem, sejam eles problemas internos, aqueles problemas que nos assolam, a velha natureza, sabe, aquele velho homem que vem dia a dia miticando o nosso coração, querendo nos tirar do centro da vontade de Deus, as obras da carne querendo aflorar, e a gente então olha para dentro de nós e diz assim: deixa, sou pecador mesmo, vou caminhar. Será que nós não, diante das provações, diante da dor, diante dos problemas, nós não temos sucumbido porque desviamos os nossos olhares? Quem nunca pode atirar a primeira pedra? Porque João afirma para nós que todos nós somos pecadores, aqueles que dizem que não são, se fazem mentirosos. Pedro nos mostra que mesmo aquele mais bem intencionado, aquele que tem uma fé que sempre está parecendo operosa em determinado momento, em meio às tempestades, podem vir a sucumbir. Mas esse texto também aprova e mostra a cada um de nós que mesmo aqueles que em determinado momento começam a sucumbir na sua fé, se voltarem os seus olhos, se voltarem o seu coração, se voltarem a sua mente para Jesus, mesmo Jesus conhecendo as nossas falhas, mesmo Jesus declarando que somos homens, pessoas de pequena fé, Ele nos acolhe, Ele estende a sua mão e nos tira do lamaçal, nos tira do pecado, nos traz significação para a nossa vida, nos traz alegria, contentamento para seguirmos com fé a nossa missão, o nosso chamado que é para a eternidade. Jesus havia dito àqueles discípulos assim: olha, vocês vão passar o mar e vão atravessar o mar, vocês vão embarcar e passar adiante. E o Senhor Jesus também, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos colocou num caminho, o caminho bom e perfeito. Ele colocou-nos no caminho, e nesse caminhar, e nessa jornada, nós viveremos dias de alegria, mas também tempestuosos. Momentos que nossa fé estarão aguda, forte, vigorosa, mas momentos em que nossa fé estará meio que abatida, fraca, nossa alma cansada. Mas em todos esses momentos, queridos, da nossa caminhada, o Senhor Jesus não tira os olhos de nós, porque Ele faz uma promessa, e essa promessa é maravilhosa. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, e Ele está com você aqui, e Ele está com você na sua casa, no seu trabalho, em todas as suas circunstâncias. Ele está com você, vendo, observando e tendo piedade e graça sobre a sua vida, e preocupado com você. E no momento certo Ele te responderá ao clamor, a oração do seu coração. E você precisa confiar nele, porque você chegará do outro lado. Para o cristão, não há uma outra realidade, a realidade de que Jesus está nos conduzindo dia a dia. Por isso você pode tranquilizar e acalmar o seu coração em meio às tempestades. E você pode até mesmo, como Pedro, gritar: salva-me, Senhor, porque prontamente Jesus estende a sua mão e nos livra do laço do passarinheiro e nos dá a alegria da sua salvação, e nos conduz pelo caminho que devemos andar. Jesus anda
em meio às tempestades, porque Ele prova para nós que o mar revolto estão sobre os seus pés. Ele é maior do que tudo e todos. E se você entregar a sua vida em suas mãos, certamente o mais Ele fará. Que Deus te abençoe e que você traga à sua memória que Jesus é contigo. Basta você declarar que Ele é o Senhor da sua vida. Os apóstolos, ao fim desta experiência, porque esse milagre aponta para o Jesus que é Senhor dos céus e da terra. Aqueles homens, quando o mar é acalmado, dizem: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Que você nesta noite possa declarar em alto e bom som que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o Salvador da sua vida, como também da sua família. Esse Jesus nos chama para viver uma realidade íntima e pessoal com Ele. E para viver essa realidade íntima e pessoal com Ele, Ele deixou para cada um daqueles que nele crê a mesa da comunhão. Esta mesa que aqui está pronta, esta mesa que está aqui preparada pelos nossos diáconos, e nesse momento nós partilharemos do pão e partilharemos do cálice, esse pão e esse cálice, que é o alimento para a nossa caminhada, para a nossa jornada, seja ela como for. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, ou paginar as Escrituras até a primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios. No seu capítulo 11, a partir do verso 23, tem sido de forma constante a leitura que nós temos feito para esse momento tão importante. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Apenas acompanhe a leitura comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de forma indigna, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quero convidá-los a fechar os seus olhos e, por um tempo breve, refletir na sua relação com o Senhor. Você tem tirado o seu melhor tempo para se relacionar íntima e pessoalmente com o Senhor? Através da sua oração, através da leitura bíblica? Porque a oração falamos com Deus, e ao ler as Escrituras, Deus fala conosco. Jesus não abriu mão da sua intimidade. Nós devemos também não abrir mão Senhor Deus, somos o teu povo,
somos parte do teu rebanho e louvamos e bendizemos ao teu nome. O Senhor nos tem amado e nos tem convidado a sentarmos longas horas com o Senhor. Nos convida a conhecer a tua vontade por meio da palavra. Mas nessa hora nos convida de uma forma especial a ceiar com o Senhor. Por isso, Senhor, nesta oração, como ministro da palavra, eu apenas faço essa súplica. Consagra parte do pão e do cálice, para que, em comendo e bebendo, nós, a tua igreja, os teus filhos, sejamos fortalecidos para esta caminhada e nos alegremos, porque o Senhor nos chama a viver uma vida alegre e contente, porque o Senhor está ao nosso lado. Consagra, Senhor, mais uma vez eu te peço, esses elementos, consagra-os em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os nossos oficiais a estarem conosco aqui, mas quero também fazer um convite especial. Eu tenho tido como costume fazer isso. No último domingo de setembro, nós recebemos alguns irmãos como membros da nossa igreja. Ou aqueles que já eram membros da nossa igreja maior, se tornaram maior e comungantes. E aqueles irmãos que foram recebidos naquele dia como membros da nossa igreja, ou fizeram a pública profissão de fé, ou foram batizados, menos a Daphne, né, que ainda é menor, eu quero convidar você, se você puder e desejar, sair do seu lugar e se assentar aqui no banco da frente. Quem estava no último domingo do mês de setembro, que foi recebido, pode se colocar de pé. Se puder, é claro. Vamos? E pode vir aqui para frente. Há um motivo para isso. Quem foi recebido naquele dia? Profissão de fé, transferência. Todo mundo aqui nesse banquinho, igual fizeram, né, na última semana. Será que vai dar? Vai, né? Bom vê-los. Vai dar para apertar aí, Henrique? Muito bem. Henrique é esbelto, né, Henrique? Agora eu quero que você, que aqui está conosco nessa noite, esteja atento a algumas coisas que eu preciso trazer à memória. Os membros da nossa igreja, aqueles que já caminham há bastante tempo conosco, precisam ouvir porque nós temos visitantes e é sempre bom relembrar. Esse momento em que nós estamos aqui é um momento que é uma ordem de Jesus. Foi Jesus que instituiu esse momento em que partilhamos da ceia do Senhor. E a partir do momento em que Jesus o faz, a igreja, no decorrer, no caminhar dos séculos, repete e rememora aquilo que é a ordem e desígnio do Senhor. Diante de nós temos o pão e temos o cálice com o fruto da videira. O pão traz o simbolismo do corpo de Cristo, daquilo que Cristo faz na cruz do Calvário, se entregando, porque Ele mesmo declara que Ele é o pão vivo que desceu do céu. O fruto da videira representa o seu sangue. O sangue que Ele derramou para resgatar aqueles que estavam presos, amarrados, acorrentados pelo pecado. Por meio do seu sangue nós fomos libertos. E hoje temos vida.
É claro que, ao partilhar desse momento, o pão não se torna carne, nem o fruto da videira, aqui o suco de uva, se torna o sangue. Nesse aspecto é um memorial. Mas como eu tenho afirmado, não é esse momento um simples memorial, mas é algo que emana a graça de Deus para a nossa vida. Seria um memorial se Jesus Cristo continuasse lá naquela lápide, naquele sepulcro. Mas nós sabemos que Jesus ao terceiro dia ressuscitou, e depois de permanecer 40 dias com os seus apóstolos, ele sobe e se senta à destra do Deus Pai. E nós esperamos ansiosos, eu espero que você esteja esperando com um desejo enorme de vê-lo. Nós esperamos a sua volta. Mas eu quero lembrar a você que Jesus, ele tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E aquele que está sentado à destra do Pai é aquele que também está entre nós. Não duvide, Jesus espiritualmente está ao nosso lado. Ele voltará visivelmente, fisicamente, como subiu. Mas não significa que ele não está ao teu lado todos os dias, até a consumação do tempo. Aqui ele está. E por isso esse momento é muito mais do que um simples memorial. Por isso, você que nos visita nessa noite, de outra denominação, você é convidado, se desejar, a partilhar conosco desse momento que é para todo o povo de Deus espalhado sobre a superfície da terra. Mas há uma observação: quem deve comer e beber? Quem deve partilhar desta comunhão? Primeiro, aquele que reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, você está a um passo muito grande de poder participar desse momento. Mas, além de crer em Jesus como Salvador, você precisa mostrar com um grande exemplo para o mundo, para a sua família, para os seus amigos, que você pertence a Jesus, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda prerrogativa é ser batizado. E se você foi batizado, você crê e foi batizado, você está muito próximo de poder participar, de comer e beber. Mas há uma terceira observação. Para participar desse momento, você precisa, além disso, estar em comunhão. Em comunhão com Deus, em comunhão consigo, em comunhão com o próximo. Se você foi batizado, se você é membro de uma igreja, mas eu quero lembrar aquilo que eu sempre lembro, e dizer a você que nos visita, que aqui nesta igreja, nós comemos e bebemos juntos. Você será servido, mas não coma e não beba. Espere o momento apropriado, porque no momento apropriado nós comeremos juntos. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui à frente. Já preparado. E eu quero, para facilitar a distribuição dos elementos, convidar você que vai participar desse momento a colocar-se de pé. Todos aqueles que podem, é claro, se coloquem de pé,
que vão participar do pão e do cálice. Conforme você receber o pão e o cálice, você pode se assentar. Mas enquanto você está preparado para partilhar esse momento, sirva-se em louvar ao nosso Deus com o ministério de louvor. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
Você tem em suas mãos o pão que simboliza o corpo de Cristo. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a comer desse pão. Comamos. Você tem em suas mãos o cálice. Assim como o pão significa, aponta para Cristo como o Cordeiro de Deus, o pão vivo. O cálice aponta para a remissão dos nossos pecados, para o pacto que é inquebrável, o pacto que Ele faz conosco. Pacto de vida, vida eterna. Bebamos todos. Se você puder, coloque-se de pé. E de fato, de verdade, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus veio e Ele já veio em nossa direção. Nós temos a certeza de que chegaremos do outro lado. Mas você não chegará do outro lado sozinho. Você tem a sua família de fé, irmãos e irmãs que, como você, foram resgatados. E esses irmãos e irmãs trilharão com você para a eternidade. E de mãos dadas, nós chegaremos à face do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Para expressar a nossa comunhão, eu quero que você cante esta canção, dando a mão àquele que está ao seu lado. E que continuemos a declarar quem Jesus é para nós. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive.
Se o mar da sua vida está agitado, seja em qual seja a área, segure nas mãos poderosas de Jesus e vá e siga com alegria no seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Querido Deus, louvado, engrandecido seja o teu nome. O Senhor é soberano, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da nossa igreja, o Senhor da nossa família, o Senhor do mundo inteiro. Tudo está debaixo dos teus pés. Todos os problemas, todas as intempéries não podem contra o Senhor. E nós somos teus, amados por ti, ovelhas do teu aprisco, filhos, filhas benditas do Senhor. Fomos resgatados do império. Nação eleita do povo santo escolhido do Senhor. Vivemos em novidade de vida. Isso não impede que venhamos a ter dias difíceis, mas isso nos traz segurança, contentamento e mesmo nas adversidades, alegria, porque o Senhor é conosco. Abençoe os teus filhos que aqui estão, aqueles que passam por dias maus, e nesta noite olham para ti e suplicam, ajuda-me, Senhor. Segura em suas mãos e soergue aos meus irmãos, a cada um de nós, para que vivamos dia a dia para a glória do teu nome. Abençoe as famílias que aqui estão representadas. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos, seja em seu corpo, seja em sua alma, sejam emocionalmente, aqueles que estão em luto, Senhor. Seja o Senhor a trazer a força, o vigor e o contentamento. Sem ti nada podemos fazer, mas em ti nós somos mais e muito mais do que vencedores. Nós te agradecemos por tudo, é nossa oração, a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, eu quero suplicar as bênçãos de Deus para a sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que as doces e terras consolações do Espírito Santo, seja sobre sua vida, seja sobre sua família, sobre esta igreja, sobre a igreja do Senhor espalhada sobre a superfície da terra, desde agora e pelo século dos séculos.